Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professora Dina Bacher do canal Exatamente Matemática para mais um vídeo teórico aqui sobre o conjunto dos números complexos e que eu trarei para vocês aqui agora. Argumento de um número complexo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, então peço que você clique nesse botãozinho amarelo aqui no canto para depois vir comigo para mais esse vídeo de sucesso. O que eu tenho aqui, ó? Argumento de um número complexo. Em vez de ler essa definição toda aqui com vocês, eu vou falar com outras palavras. Depois a definição você lê, a hora que você estiver vendo o vídeo, você dá um pause aí você lê, tá bom? Vou tentar explicar de uma forma mais tranquila aqui, ó. Para calcular o argumento desse número complexo, primeiro eu preciso projetar esse meu número complexo z igual a mais bi aqui no plano Argand-Gauss, que é o nosso plano cartesiano dos números complexos, tá? A mesma ideia aí. Então, eu pego a parte real do número complexo, coloco aqui no eixo x, que é o eixo real, a parte imaginária coloco aqui no eixo y, tá bom? E aí eu vou encontrar esse ponto aqui de coordenadas A e B, que é chamado de afixo do número complexo. E aí eu terei aqui esse segmento que liga a origem a esse ponto P aqui, ó. Esse segmento aqui, ele forma um ângulo com o eixo real aqui do meu plano Argand-Gauss. Esse ângulo, quando medido no sentido anti-horário, é esse ângulo θ aqui, certo? Esse ângulo θ aqui é o argumento do meu número complexo. Tá bom? Vou fazer aqui algumas pequenas definições e depois vou fazer um exemplo já com vocês. Ó. Segue aqui, ó. Observação importante. O número complexo z possui argumento se e somente se for diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Primeiro, nas definições aqui que eu coloquei aqui embaixo, eu vou precisar saber um pouquinho de seno, cosseno e tangente. A partir do seno e do cosseno, se você observar, eu tenho envolvido aqui nesse meu denominador o módulo do número complexo, tá bom? Que eu vou precisar calcular para definir esse argumento. Calculando esse módulo, se o número complexo ele é nulo, então esse módulo também é nulo, ele não tem tamanho, número complexo nulo, certo? Então ele não tendo tamanho, não teria como eu dividir aqui por zero, automaticamente eu não tenho esse argumento, tá bom? Então o que ele diz ali, o número complexo só possui argumento, se e somente se ele não for um número complexo nulo. E aí, utilizando as razões trigonométricas do triângulo retângulo, podemos obter a seguinte definição para θ. Volta aqui para o meu desenho, ó. Lembrar um pouquinho de trigonometria. O que é esse ângulo θ? Você tem esse cateto aqui, que é o tamanho B, e você tem esse outro cateto aqui, que é o tamanho A. Perceba aqui que em relação a θ, esse cateto B aqui, ele é o cateto oposto do meu em relação ao ângulo θ. Tomando o θ aqui como referencial, ponto de referência, ângulo de referência. E o valor do Azinho aqui embaixo, que é a parte real, ele é o adjacente, cateto adjacente. Lembrando que os catetos aqui de um triângulo retângulo são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, em frente do ângulo θ, eu tenho o cateto oposto, que é o Bzinho. E embaixo aqui, no eixo real, eu tenho o cateto adjacente. Usando as definições básicas da trigonometria, o seno de um ângulo é o cateto oposto, B, dividido pelo módulo de Z, que é a minha hipotenusa. Olha lá, ó. O B, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o Zzinho ali, ó. Depois, o que é o cosseno? O cosseno é o Azinho dividido pela hipotenusa, que é o módulo de Z. De novo, volta ali, ó. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o módulo de Z. Vou ensinar você a guardar isso aqui de uma maneira bem prática e bem simples, tá? Apenas usando um pouquinho de ordem alfabética. Perceba o seguinte, ó. Vou te ajudar aqui, ó. Marcar de verde, ó. Eu tenho aqui, ó, seno e cosseno. Colocando em ordem alfabética, o cosseno viria primeiro, certo? Porque começa com a letra C. E o seno viria depois. Os dois são divididos pelo módulo de Z. Só que aqui o cosseno que vem antes, ele utiliza a letrinha A, que é a parte real do número. E o seno que vem depois utiliza a parte B, a parte imaginária. Então, fazendo uma pequena associação usando a ordem alfabética, cosseno que vem antes do seno, na ordem alfabética, usa a letrinha A, que vem antes do B, também na ordem alfabética, tá bom? Fica bem tranquilo. Depois aqui na frente eu tenho uma definição de tangente, tá? Mas a tangente é muito pouco usada, inclusive eu achei essa definição somente nessa teoria que eu
quando eu fui procurar aqui para montar esse vídeo aqui para vocês, tá? Eu nunca tinha visto anteriormente. Nossa, tá livido, horroroso. Perdoem, pessoal. Nunca tinha visto isso aqui anteriormente em nenhuma teoria, tá? Usando a tangente para descobrir esse ângulo θ. Dá para usar, mas eu não gosto muito, então, aqui nos meus exemplos, e nos que eu vou fazer aqui no canal, dificilmente eu vou usar esse θ aqui, tá bom? Essa definição para encontrar o θ usando tangente. Então, só coloquei aqui para você saber que existe e que tem como você calcular também. Mas vou usar aqui o basicão da trigonometria, que é o seno e o cosseno, tá bom? Então, vamos a esse primeiro exemplo aqui que eu tenho, ó. Z igual a 1 menos I. Aqui nesse meu exemplo, eu tenho aqui a parte real do meu número complexo, do Z ali, ó, é o número 1. E a parte imaginária é o menos 1, que está do ladinho ali do I, tá bom? 1 e menos 1. E aí eu tenho o seguinte aqui, ó. Definição para calcular o argumento. Primeiro eu preciso do módulo do Z. Vou calcular o módulo do Z aqui, ó. Como que era o módulo do Z? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então aqui, ó, a elevado ao quadrado mais o b elevado ao quadrado. Calculando aqui, eu fico com o seguinte. Olha lá, ó. 1 elevado ao quadrado, que é a parte real, mais o menos 1, que eu vou deixar dentro dos parênteses, também elevado ao quadrado. Eu vou ficar com o módulo desse meu número complexo como 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Eu fico que esse módulo do número complexo, vou escrever aqui, ó, o módulo de Z, ele é igual a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Esse aqui é o módulo do meu número complexo. Tá bom? Agora eu vou usar as definições da trigonometria. Vou usar primeiro aqui o seno. Para calcular o seno, eu vou pegar o B e dividir por esse módulo que eu acabei de calcular. Então vai ficar ali, ó, o seno de θ vai ficar igual o Bzinho, tá aqui em cima, que é o menos 1 sobre o módulo de Z, que é raiz de 2. Só que aí você tem que lembrar que não posso deixar um denominador com um número irracional, no caso aqui o raiz de 2. Para isso eu tenho que racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Você não lembra de racionalização aí? Dá uma pesquisadinha aí e vê o que você acha aí sobre racionalização, mas aqui eu estou fazendo para você, tá? Esse aqui é um cálculo bem simples aqui, esse exemplo que eu coloquei no primeiro momento para vocês aqui, ó. Eu fico com o seguinte, ó. O seno do meu ângulo θ vai ficar menos 1 vezes a raiz de 2 dá menos raiz de 2. E a parte de baixo é raiz de 2 vezes raiz de 2, propriedade da radiação. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Ou ela elevada ao quadrado, né? Que se você calcular aí, você vai obter o 2. Tá bom? Esse aqui é o cálculo do seno do ângulo θ. Vou calcular o cosseno, só que eu vou pegar um pequeno atalho aqui. Por quê? Aqui na parte do seno, eu usei o menos 1, que era o valor do B. Na parte do cosseno, eu vou usar o 1. A única coisa que muda é que um é positivo e outro é negativo. Então, teoricamente, eu ficaria com isso aqui, ó. Que o cosseno do meu θ, o cosseno do meu ângulo θ, ele ficaria 1 sobre a raiz de 2. Só mudou o sinalzinho ali no cálculo do seno, era menos 1. Então, eu vou fazer a racionalização, todo o processo novamente. Mas aqui eu não vou fazer, eu vou pegar esse atalho aqui para chegar no seguinte, ó. Que o cosseno desse ângulo θ, que eu estou calculando aqui, é igual a raiz de 2 positiva sobre 2. O mesmo cálculo que eu fiz ali para o seno. Só que aqui, no caso, positivo. Tá bom? Vamos aqui, ó. Aqui no caso, positivo. A raiz de 2 sobre 2. Vou deixar aqui no retângulo também separadinho para você. Aí, você tem o seguinte, ó. Presta atenção. Eu preciso encontrar um ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2 e cujo seno é menos raiz de 2 sobre 2. Partindo desse valor aqui que é positivo, também poderia pensar nisso daqui, mas apenas esquecendo o sinal. O seguinte fato, ó, o cosseno que dá raiz de 2 sobre 2 é um ângulo da tabelinha dos ângulos notáveis.
tá? Dos ângulos notáveis. No caso aqui é o 45 graus ou π sobre 4. Mas o seno de π sobre 4 não é menos raiz de 2 sobre 2. Então, vou usar esse daqui que deu positivo do cosseno apenas como base para fazer o seguinte, ó. Vamos lembrar um pouquinho de ciclo trigonométrico. Fazer uma bolinha aqui, ó. Arruma para mim, por favor. Obrigado. Ó, uma bolinha. Fazer aqui o eixo X, eixo Y, eixo vertical e o eixo X aqui no meio. Tá bom? Usei como base ali, ó, o 45 graus, que era lá. Vou escrever aqui de novo, ó, do ladinho, ó. O cosseno do θ era raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E o seno do θ era menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar esse daqui, que é o ponto de referência, que eu falei para você lá, que era o π sobre 4. Vou marcar o π sobre 4 aqui, certo? 45 graus, já vou deixar aqui em radianos, π sobre 4. E agora eu vou procurar um simétrico dele, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Em qual quadrante eu vou procurar? Lembra aqui que o seu número complexo, z, era igual a 1 menos i. Se você pensar na parte real e na parte imaginária, e lembrar aqui, ó, que esse eixo aqui é o eixo real e esse eixo y aqui é o eixo imaginário, pensando apenas no sinal da parte real e da parte imaginária. A parte real era 1, então ela é positiva. Então, vou pensar aqui que é o zero, aqui, ó, a origem, lá no plano Argand-Gauss, o positivo está para a frente do zero. E o negativo está para baixo do zero. Então, eu estou aqui, ó, para baixo. Ou seja, o meu número complexo procurado, ele está aqui no quarto quadrante. Tá bom? Ó, nesse espacinho aqui, ó, o quarto quadrante. Então, eu vou escrever aqui do lado, ó, esse meu número complexo, ele está aqui no quarto quadrante. Tá bom? No quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo, como apresentado aqui no número complexo e até aqui nos cálculos que eu fiz para encontrar esse ângulo θ. Agora veja o seguinte, ó. Eu estou dizendo que é um cara que está aqui no quarto quadrante e eu vou puxar um simétrico dele. Vou até apagar essa definição aqui, esse escrito aqui, tá? Põe um pouquinho mais para cá, ó. Só para não atrapalhar meu raciocínio aqui, ó. Quarto quadrante, esse cara aqui, ó. Quarto Q. Eu vou fazer o quê, ó? Vou puxar um simétrico aqui, lá no quarto quadrante, do π sobre 4. E aí, como que eu faço? Pensa só no seguinte, ó. Eu estou um pouquinho antes do final do meu ciclo trigonométrico. O final do meu ciclo trigonométrico é o 2π. Se eu estou antes do 2π, eu estou em algum lugar um pouquinho antes. O antes eu vou pensar como subtração. Eu vou fazer o seguinte cálculo, ó. Esse cara aqui, ó, é quem? É o 2π, que é o final, menos o π sobre 4. Por que menos o π sobre 4? Porque eu estou antes, ó. Certo? Esse tamanhozinho aqui, ó, π sobre 4 que tá aqui, ó, é o mesmo tamanho de borda que tá aqui, ó. Esse π sobre 4 aqui, ó, aqui para baixo. É o mesmo tamanho. Então, como eu estou antes, eu vou usar a subtração. Definiçãozinha de subtração. Então, aqui, eu fazendo esse cálculo, número inteiro menos fração, você copia o denominador, 4, e depois você faz a continha. 4 vezes 2π dá 8π. 8π menos π, isso aqui dá 7π sobre 4. E aqui está o meu ângulo θ procurado. 7π sobre 4. Tá bom? 7π sobre 4 é esse ângulo aqui, ó. Que eu vou já escrever ali para vocês, ó. Por que é 7π sobre 4? Imaginando que o meu número complexo ele está aqui, ó. Um vetorzinho ali que está ali, certo? Aqui é o afixo dele. Aí eu fico com o seguinte, ó. Esse meu ângulo θ é esse ângulo aqui, ó. Partindo do eixo real aqui, eu vou dar uma volta no sentido anti-horário, ó. Eu vou cair aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu marquei de azul aqui é o 7π sobre 4. Que eu calculei aqui para vocês. Tá bom? É isso aí. Tem que usar um pouquinho de trigonometria, lembrar um pouquinho das definições de seno e cosseno, as mais básicas, e também um pouco de simetria em relação aos outros pontos aqui do meu ciclo trigonométrico, que são simétricos em relação a algum ângulo ali do primeiro quadrante, tá bom? Pode sempre fazer isso aí que dá certo. Tenho bastante vídeo aqui no canal falando dessa simetria. Se quiser dar uma procurada nas playlists de arcos côngruos no ciclo trigonométrico,
Tem bastante exercício resolvido para você ver. E também tem alguns videozinhos aí no meu TikTok, aí, se você conseguir me encontrar, é o mesmo nome exatamente aqui do canal, tá? Eu faço alguns vídeos lá com dicas de como operar, soma de subtração, de frações, de número inteiro com fração, e até fiz alguns vídeos recentemente sobre a simetria no ciclo trigonométrico. No mais aí, só tenho que lhes perguntar, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa a dizer? Escreve nos comentários aqui embaixo, que eu volto para te responder, para te ajudar e te orientar aí nos seus estudos aí. No mais, peço que você lembre dos nossos 3 famosos Cs, que são: curta, comente e compartilhe esse vídeo. Aperte o sininho para receber notificações de novos conteúdos no canal e também inscreva-se nas nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, canal Exatamente Matemática comigo. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço, valeu!